Durante os eventos de Cavaleiros do Zodíaco, a gente vê a história da Guerra Santa contra Hades, onde os Cavaleiros de Atena enfrentaram os espectros do submundo para proteger a Terra. Mas você sabe como foram todas as Guerras Santas anteriores? Nem todo fã conhece essas histórias e vamos contar hoje pra vocês. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha, bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Isaac Paiva, Davidson Guarines. E se você só acompanhou um anime ou um mangá clássico, provavelmente nunca ouviu falar da Guerra Santa contra o deus Ares, que foi a mais sangrenta de todos os tempos e única vez que Atena autorizou aos dourados usarem as armas de Libra em combate. Ou mesmo da Gigantomaquia, que foi a guerra contra uma raça de gigantes mitológicos conhecido como Gigas, que ocorreu na antiguidade no universo TDZ. Mas não se preocupe que hoje você vai conhecer tudo sobre esses acontecimentos que são oficiais e constam no Hipermito. Para começar a entender o porquê de existir tantas guerras ao longo das eras, temos que voltar até a época da criação dos deuses. Em Cavaleiros do Zodíaco, os deuses não foram os primeiros seres a existir. Tudo começou com a explosão do Big Bang, que espalhou pelo universo uma força mística chamada Suprema Vontade, que vagou pelo universo até se alojar na Terra, dando origem a Gaia, Urano e Pontus, os deuses primordiais. Depois disso, a vida começou a prosperar e surgiram então os primeiros seres humanos, que rapidamente se multiplicaram e ergueram várias civilizações ao redor da Terra. Com o tempo, alguns desses humanos conseguiram sozinhos manifestar a suprema vontade que estava alojada em seu interior, despertando assim os sentidos que vão além do cosmo, o oitavo e o nono sentidos. Os três primeiros humanos a fazer isso foram Zeus, Hades e Poseidon, e por terem grande poder, passaram a ser venerados como deuses, onde Zeus reinava sobre o céu e a terra, Poseidon sobre os mares e Ares sobre o submundo. Então em CDZ, deuses nada mais são do que humanos que despertaram o nono sentido, seja qual for a religião ou cultura deles. Por isso, Shaka é considerado o homem mais próximo de um deus, porque ele dominava o oitavo sentido, e portanto estava a apenas um passo de se tornar uma divindade despertando o nono sentido. A primeira Guerra Santa. Contudo, certo dia, misteriosamente, o Zeus teve que se ausentar do Olimpo e partiu rumo aos confins do firmamento, sem explicar nada para ninguém, deixando a Terra aos cuidados da Atena. Ao saber que seu irmão mais velho havia partido, Poseidon não admitiu que Atena tivesse se tornado a deusa principal da humanidade, e começou um levante para destronar ela de seu novo posto, dando origem à primeira Guerra Santa da história, Atena versus Poseidon. Então ele recrutou os melhores guerreiros de sete mares e os deu armaduras sagradas muito poderosas feitas de um mineral especial chamado Orical, que existia em abundância no continente de Atlântida, criando assim os primeiros generais marinas. Até aquele momento, a Terra não tinha defensores à altura e os exércitos de Atena se mostraram completamente impotentes frente ao grande poder desses generais, o que acabou causando a morte de incontáveis guerreiros. Para completar, Poseidon também criou uma enorme fortaleza na superfície do Oceano Atlântico, que foi considerado um continente tão grande e de lá passou a coordenar os ataques à superfície, que eram cada vez mais frequentes. Essa fortaleza ficou conhecida como Atlântida. Como a maioria dos grandes heróis estavam morrendo com essa ofensiva, acabou sobrando para os jovens e adolescentes a responsabilidade de proteger o planeta, e já que Atena não permitia o uso de armas, esses jovens tinham que lutar apenas com os punhos. Obviamente, eles também começaram a morrer aos montes. Se os adultos não estavam dando conta, imagine então as crianças, né? Então, depois de ver os garotos sofrendo com graves ferimentos, ela finalmente teve a brilhante ideia de dar a eles armaduras sagradas, assim como as dos próprios generais marinos. Aí ela mandou os alquimistas do continente de Mu construírem as armaduras e ligou cada uma delas a uma constelação protetora, dando origem aos primeiros cavaleiros de Atena, que no mangá original são chamados de santos. Rapidamente a situação se inverteu. Os cavaleiros eram tão poderosos que viraram um jogo e, como Atena era bondosa, tentou convencer Poseidon a desistir e se render para evitar mais derramamento de sangue desnecessário. Mas os deuses dos mares recuou para Atlântida, onde era sua fortaleza, e começou a causar enormes tsunamis e terremotos que devastaram a Terra, tirando incontáveis vidas no processo. Aí a deusa se irritou pela primeira vez e mandou os 8 cavaleiros para a fortaleza de Atlântida. Não se sabe quais eram esses cavaleiros, mas provavelmente tinham sido de ouro, e sozinho eles derrotaram todos os soldados, os generais Marina e o Poseidon, e ainda por cima destruíram o continente inteiro, fazendo ele afundar no oceano, dando origem à lenda de Atlântida. Porra, podia ter feito isso antes, né? É, né? Seria muito mais fácil. Estratégica, né? Gigantomaquia. Depois dessa batalha, várias outras guerras santas aconteceram, mas certo dia quem passou a ameaçar o santuário foi o clã dos gigantes, uma família de seres muito poderosos cuja origem é completamente desconhecida, mas é dito que eles foram trazidos por Ares ou Zeus de um mundo que existia antes mesmo do Big Bang. Seu poder era tão surreal que superava até o dos Cavaleiros de Atena, que até então vinham ganhando todas as guerras santas com relativa facilidade. E durante essa batalha, que ficou conhecida como Gigantomaquia,
todo o continente de Mu acabou sendo destruído e afundado igual o da Atlântida. Para quem não sabe, Mu era o nome de um continente onde viviam o clã dos alquimistas, que criaram as armaduras para Athena. O Cavaleiro de Ares tem esse mesmo nome justamente porque é um descendente desse povo, assim como Xion e Kiki. A destruição desse continente causou um prejuízo enorme para Athena, porque boa parte das armaduras que eram mantidas lá foram perdidas e praticamente todos os alquimistas morreram. Por isso, é tão raro encontrar um restaurador de armaduras nos tempos atuais. Pelo menos canonicamente, só foi mostrado Xion e Mu e no caso Kiki como aprendiz. Ninguém sabe ao certo como foi exatamente que o continente afundou, mas uma parte dele resistiu e formou uma pequena ilha chamada Ilha da Rainha da Morte, local de treinamento do Ikki de Fênix. Por isso, lá existiam várias armaduras negras, porque aquelas armaduras eram nada mais que protótipos das originais que os alquimistas construíram. Não se sabe como a gigantomaquia terminou, mas certamente os Cavaleiros de Atena se superaram mais uma vez e derrotaram os inimigos. Guerra contra Ares. Na mitologia grega, o Ares é o deus da guerra selvagem, enquanto que Atena é a deusa da guerra estratégica e de todas as incontáveis guerras santas. Essa foi, sem dúvida, a mais terrível e sangrenta. Ares é tido como o mais atroz das divindades, semeando o caos e incentivando as pessoas a guerrear em todas as partes do mundo. Seu exército era dividido em 4 regimentos: chamas, fogo, terror e calamidades, e os guerreiros se chamavam Berserkers. A batalha contra os regimentos de Ares se estendeu por mais tempo que o normal e contou com a participação de exatamente 58 cavaleiros no total. Lembrando que Atena possui em tese 88 armaduras, mas nunca foram reunidas numa mesma época. Mesmo com os esforços dos cavaleiros de bronze, prata e ouro da época, o exército de Atena estava sendo massacrado pelos berserkers ensandecidos do Ares, que parecia que dessa vez não tinha mais o que Atena fazer. Até que ela autorizou que o Cavaleiro de Libra liberasse finalmente as suas 12 armas, a primeira e única vez na história que elas foram usadas em combate. E são tão poderosas, mas tão poderosas, que com elas em punho, os cavaleiros arrasaram os berserkers no piscar de olhos, e conta-se ainda que, ao ver seus guerreiros destruídos, Ares fugiu para procurar refúgio no mundo dos mortos. Inclusive, até então, o Hades era apenas um espectador, que incitava os outros deuses a batalhar entre si contra Atena, porque assim haveria muitas mortes e seu reino iria se fortalecer, até que chegou a hora dele mesmo protagonizar sua própria Guerra Santa. A Guerra Santa do século XVIII. Cerca de 243 anos antes dos acontecimentos do mangá clássico, ocorreu uma guerra santa contra o deus Hades, que contou com o maior contingente de cavaleiros reunidos de todos os tempos, exatos 79 guerreiros. Mas infelizmente também foi uma das mais sangrentas, porque apesar da vitória de Atena, restaram apenas 2 sobreviventes: Doko, que ganhou a missão de vigiar os 5 picos antigos, e Xion, que se tornou o mestre do santuário. Esses acontecimentos foram adaptados no mangá Lost Canvas, que é muito top, mas infelizmente não é canônico, e atualmente também está sendo adaptado no mangá Next Dimension, esse sim criado pelo mestre Masami Kurumada e fazendo parte da continuidade oficial de CDZ. Como o Next Dimension usa o conceito de viagem no tempo, os eventos da Guerra Santa anterior estão sendo alterados, o que pode gerar uma distorção no futuro, e quem sabe outros cavaleiros possam acabar sobrevivendo também. E essas foram as guerras santas que estão catalogadas no Hipermito, que saiu na Enciclopédia Cosmo Especial. Mas também houveram as guerras santas da época atual, contra Poseidon, que não foi bem uma guerra santa, né? Foi apenas uma prévia, e contra Ares, que foi a batalha definitiva, que a gente pode trazer em outro vídeo aqui pra vocês. Mas se vocês gostaram, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra sua galera, que nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Nos vemos na próxima, hein? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.